Ok. Então tá. Meu nome é Joyce Mille, tá, gente? Mas pode me chamar de Joyce. Eu tô como diretora de filiação junto com o Samir desde o início do ano passado, tá? A gente tem tentado trazer essas boas-vindas e tem deixado ela aberta também para quem não é filiado, para que as pessoas possam conhecer mais sobre a filiação, porque a gente sabe que normalmente na nossa primeira filiação a gente tem muitas dúvidas, muitas questões, né? É, então, a nossa intenção aqui é dar as boas-vindas para quem ingressou aí nos últimos 3, 4 meses, tá? Do final do ano passado para cá. Para quem não é filiado ainda, a gente quer apresentar todo o conteúdo que um filiado tem disponível no capítulo, como ele pode participar, se envolver, tirar proveito dessa filiação, tá? Poder aproveitar o máximo de todo o conteúdo que a filiação traz para a gente, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no chat. A Ju vai fazer o gerenciamento aí para a gente, e aí, se tiver alguma dúvida, a gente dá uma pausa e responde, tá bom? Tudo certo, vamos lá. Então, sobre o PMI-PE, tá? O capítulo ele foi fundado em junho de 2003, ou seja, a gente está fazendo 20 anos esse ano, tá? É um ano muito importante para o capítulo. E ele foi o primeiro capítulo da região Nordeste, né? Então ele tem sempre esse destaque por causa disso, e acabou também sendo um precursor e um auxiliador de outros capítulos, da implantação de outros capítulos aqui no Nordeste. Eu falo aqui, tá, gente, mas eu tô em Minas, mas é aqui no Nordeste. E aí, a missão do PMI é exatamente promover a profissão, né, de gerenciamento de projetos, as boas práticas, trazer inovação, trazer abrangência, se tornar relevante naquilo que ela se propõe fazer de forma sustentável, tá? Além do capítulo que a gente chama, né, do PMI Pernambuco, que tem a sede localizada em Recife, a gente tem dois branches. A gente tem o branch do Agreste e o branch do Sertão, tá? Hoje a gente tem atualmente aproximadamente 230 membros, e dos 230 membros a gente possui 132 certificações ativas no capítulo. Eu vou falar um pouquinho mais das certificações à frente, mas aí a gente tem todo tipo de certificação no capítulo, tá? A mais comum é a PMP, mas a gente tem CAPM, a gente tem ACP, a gente tem vários tipos de certificação aqui no capítulo, e isso é muito legal, porque demonstra o quanto essa rede, né, que a gente tem aqui de filiados pode auxiliar para quem está chegando a busca, tá, por essa certificação também, tá, gente? Só a título de curiosidade, eu já estou envolvida aí com o PMI Global há aproximadamente 4 anos. Eu ainda não tenho uma certificação, tá? Então não é requisito ter uma certificação para se envolver com o capítulo, isso precisa ficar claro. A certificação ela tem que ser pensada muito no seu desenvolvimento profissional, tá? Como alavancar sua carreira, como encaixar isso dentro da sua perspectiva de carreira, de médio prazo, longo prazo. E aí eu vou passar aqui por algumas certificações. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à certificação, vocês podem mandar aqui no chat, que a gente responde. E aí o que a gente não conseguir responder aqui, a gente vai direcionar para a diretoria que cuida das atividades de certificação, tá bom? Só um panorama aqui, né? Então, a gente tem o Samir como o VP de filiação e voluntariado. O Samir também, ele conduz aí o gamification, tá? Ele, inclusive, participou do evento do ano passado, do PMI Global em Los Angeles, para apresentar o gamification, né? Foi premiado, então foi uma iniciativa muito legal. A gente tem o Bruno como diretor de voluntariado, então todo mundo que decide
contribuir de alguma forma com o capítulo, com seu conhecimento, com seu trabalho de forma voluntária. O Bruno acaba cuidando, fazendo as boas-vindas, preparando e-mail, todos os materiais, tá? Eu cuido aqui da filiação, que é esse relacionamento, tanto de auxiliar vocês a se filiarem, quanto resolver algum problema, e trazer esse conteúdo aqui, que eu vou mais para o final eu vou mostrar como acessar os conteúdos dentro do PMI, tá? Global. Então, como tirar o máximo proveito da filiação de vocês. E a gente está sempre disponível, se vocês conhecerem alguém que tem interesse em saber mais, tá? Meu contato fica disponibilizado para que a gente possa conversar. E a gente também tem o e-mail, né? filiacão@pmipe.org. Que também pode ser usado aí para mandar dúvidas. Esses aqui são os projetos, né, que a gente tem em progress aí dentro da nossa VP, tá? Então, a gente tem as nossas oficinas de cursos online, que é uma parceria com outro chapter aqui do Nordeste. A gente tem o Gamification, algumas pessoas que estão aqui participando do Gamification, tá? É uma iniciativa muito legal para você ganhar algumas pontuações ali, fazer algumas atividades relacionadas a projetos, ajuda até com um plano de fundo aí do gamification, tá, gente? Com as bandeirinhas que você vai ganhando e tal, e aí no final tem uma premiação, tá? Então é muito legal que você se desenvolve profissionalmente e ao mesmo tempo também você tem a possibilidade de concorrer a algumas premiações no final do gamification, tá? Se vocês tiverem interesse, a gente tem uma parte lá dentro do site do PMIPE, com todos os projetos que estão abertos. Então, caso vocês tenham interesse de buscar algum projeto para se voluntariar, vocês podem dar uma olhada lá e também consultar diretamente no site de voluntariado, que se eu tiver um tempinho, eu também passo aqui para mostrar para vocês como pesquisar vagas, como se inscrever, tá? Que eu acho que isso também vai poder auxiliar vocês, tá? A gente hoje tem 2 tipos de filiação, basicamente. Desculpa, faltou um aqui. A gente tem 3 tipos de filiação, tá? A gente tem a de aposentado, que é todo mundo que tem mais de 5 anos de PMI, e ele já é considerado um filiado aposentado, então 5 anos contínuos, tá? E aí tem essa classificação, tem um valor diferenciado. A gente tem a filiação que a gente fala que é a individual, né, que eu esqueci de colocar aqui, mas é a filiação que abrange todos os tipos de profissionais, independentemente de tempo de formação, tempo de experiência, tá? E a gente tem a filiação de estudante, que é voltada para aquelas pessoas que estão fazendo uma graduação, uma pós, um doutorado, e querem se filiar, e aí a filiação de estudante tem um custo menor, tá? Porque devido ao enquadramento como estudante, tem uma política de descontos. E aí, se eu tiver um tempinho aqui, eu também mostro lá no site do PMI Global, né, como consultar essas filiações, como ler um pouco mais sobre cada uma para entender se é a estudante que se encaixa para você, se é individual, se tem alguma outra política lá de filiação, porque o PMI, apesar da gente ter essa estrutura dessas 3 filiações, de vez em quando eles soltam alguma ação de marketing, né, para alguma filiação específica. Eu, por exemplo, ano passado, peguei a filiação associado, né, que hoje já não existe mais, ela foi descontinuada, mas era uma filiação ela era intermediária entre a individual e a estudante, ou seja, eu tinha acesso a algumas ferramentas, não todas, mas o que eu tinha acesso já funcionava bem para mim, só que aí foi descontinuado, acho que ficou alguns meses só, e aí hoje o PMI tem basicamente essas 3 filiações, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho das certificações e trazer essa timeline aqui em relação a tempo de experiência para vocês entenderem como encaixar o tempo de experiência de vocês dentro das certificações, tá? A gente vê no mercado o pessoal falando muito sobre o PMP, tá? Então, o PMP aí é uma filiação voltada para pessoas que têm 3 anos ou mais de experiência em gerenciamento de projetos. Quando a gente está falando, pessoal,
de entrada, né? Ou seja, até 3 anos de experiência aí, a gente tem o PMI Project Management Ready, que é um cão, o CAPM, que é a certificação de entrada, ela é muito reconhecida fora do Brasil e pouco reconhecida no Brasil, tá? Mas é uma certificação que vale muito a pena para quando a pessoa gosta de atuar com projetos, quer uma certificação, mas ainda não tem esses 3 anos de experiência para tentar um PMP, tá? Aqui a gente tem 3 certificações que são voltadas para metodologias ágeis, que é o PMI ACP, que é voltado aí para gestão de projetos ágeis, tá? O Discipline de Agile, a gente tem tanto o Scrum Master quanto o Senior, tá? Então, a gente tem essas duas aqui voltadas mais para atividades Scrum, e essa aqui que é voltada para um gerenciamento mais generalista de projetos ágeis, tá? Para quem tem 3 anos ou mais de experiência, a gente tem o PMP, como eu comentei, que essa aqui é a mais reconhecida no mercado brasileiro. A gente tem o PBA, que é voltado para quem trabalha com Business Analytics, e faz, sei lá, atua mais com indicadores, essas coisas, tá? Aqui a gente tem esses dois que são uma continuação desses aqui, que são voltados para uma a disciplina ágil voltada para construção, né, transmissão de valor como consultor, e a gente tem o Agile Coach aí, né, que seria aquele treinador de Scrum Masters. Então, a gente tem essas duas certificações. Todas essas que vocês verem, assim, DA, elas têm uma abrangência de mercado não só para projetos, mas para gestão de equipes mesmo, tá? É uma abordagem no gerenciamento de equipes. Então, é interessante para quem quer atuar com projetos, às vezes atua dentro de uma equipe funcional, que atua por projetos, e aí você precisa ter essa pegada mais olhada, mais pensada na equipe como um todo, tá? Então, essas certificações que vocês virem sempre assim, DA, são voltadas para gerenciamento de equipes ou gerenciamento de projetos dentro de equipes ágeis. E aí a gente tem as atividades de especialização, tá? Então, a gente tem especialização em gerenciamento de risco, gerenciamento de cronograma, a gente tem esse gerenciamento ágil de projetos híbridos, a gente tem métricas, a gente tem o que a gente chama de Citizen Developer, que é programação low code, no code, tá? Então, é algo aí que tem ganhado bastante espaço no mercado, tá? Voltado para comunicação. Então, eu atuo com projetos, mas quero me especializar em algo voltado para comunicação, performance, tecnologia e inovação. Esses aqui é para quem atua, esses 3 aqui são para quem atuam com transformação organizacional. Então, por exemplo, empresas que estão passando por processo de fusão, para quem trabalha em. Estou tentando buscar alguns exemplos aqui, tá, gente? Por exemplo, eu trabalho numa consultoria que cuida de fusão de empresas. Essas são certificações voltadas para esse público, tá? Então, uma transformação organizacional voltada aí para com essa pegada de gerenciamento de projetos, mas com um olhar mais especialista, tá? E aí a gente tem as 2 certificações que a gente chama de Senior Level, tá? Que é para quem tem mais de 8 anos de experiência, que é o PGMG, que é para gerenciamento de programa, tá? Para quem já está familiarizado com a estrutura da área de gerenciamento de projetos, né? Sabe que é a estrutura micro, né? A gente tem os projetos, no segundo nível a gente tem os programas, e no primeiro nível a gente tem os portfólios. Então, são portfólios de programas e programas de projetos, tá? E aí a gente tem também o especialista, né, em gestão de portfólio de projetos. Aqui algumas vantagens da filiação. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta relacionada à certificação que vocês queiram trazer aqui? Tem, Joyce. Diego, não sei se Diego quer perguntar. Pergunta, Diego. Tô tá mastigando.
adianta, né? Só um pouquinho mais É o alto o teu seguinte. áudio. Pronto, agora vai. Tá. Porque a pergunta é o seguinte, né? Eu vi que as certificações, cada uma tem um período de experiência para comprovar, né? A minha Isso. dúvida é como faz para comprovar esse período aí? Por exemplo, é, através, por exemplo, de algum, sei lá, algum curso que você fez, aí tem um certificado, alguma pós-graduação, algum MBA, ou algo participando aqui mesmo dentro do voluntariado, como é que seria essa comprovação? Os estudos, tá? Então, qualquer pós-graduação da área de projetos, eles contam como experiência para todas as certificações. Para certificações que exijam mais de 3 anos, aí são experiências profissionais, e o próprio voluntariado do PMI também contribui. Quando eu acessar lá, eu vou abrir a janelinha para vocês e aí eu vou mostrar para vocês. Alguns você precisa anexar uma comprovação e outro você precisa fazer uma descrição detalhada do que você fazia naquela posição. E aí o PMI vai avaliar aquilo que você colocou e entender se aquilo encaixa com uma experiência ou não, tá? Então, eu vou passar lá, mas o preenchimento não é nada complexo, tá? É mais como a gente conta o que a gente faz. E eu vou dar um exemplo, viu? Eu atuei como PMO por quase um ano numa empresa de biotecnologia, mas eu não era contratada como PMO, eu era contratada como gerente de projetos de TI. Se eu coloco lá no site do PMI, eu fui gerente de projeto de TI, que era o cargo que estava na carteira, o PMI vai entender uma coisa. Mas o que eu fazia de fato? Eu era PMO. E o PMO faz o quê? Eu fazia um gerenciamento de um portfólio de projetos, alguns programas, fazia reporte para o C-Level, a gente fazia padronizações, né, dos processos relacionados a projetos, controlava as documentações e tal. Então, aí tem lá os 3 tipos de PMO, né? O PMO diretivo, consultivo e orientativo. Aí eu explicava lá. Então, é mais como você conta, tá? Porque algumas pessoas já perguntaram para mim, eu gerenciava projeto, mas eu era contratada como analista. Porque pode acontecer, tá, gente? Não, a gente sabe que não é algo inviável de acontecer, até porque o Brasil, no registro lá da carteira de trabalho, não tem essa questão gerente de projetos, né? Então, a gente sabe que às vezes pode estar com cargo e a experiência ser outra. Então, é mais como você conta e comprova também, no sentido assim, tá, eu falei que eu gerenciei um projeto. Tá, você gerenciou o quê? Eu gerenciei um cronograma, eu fiz um levantamento, eu fiz um gerenciamento de riscos, eu fiz um gerenciamento da mudança, eu fiz um gerenciamento da comunicação, mas aí eu mostro para vocês como preenche lá. O estudo realmente precisa subir comprovação, tá? Então você precisa carregar lá ou seu comprovante, né, de conclusão de curso, ou o seu diploma, e as experiências, eles fazem uma análise detalhada para validar aquela experiência como tempo de experiência para certificações, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, Joyce. Por enquanto, não. Então, tá. Então, aqui são alguns benefícios relacionados à filiação, tá? Então, para quem pensa em certificação, eu vou continuar aqui no assunto da certificação só para vocês entenderem, tá? Não basta tirar a certificação, porque ela precisa de uma manutenção para mostrar que você continua se atualizando, que você continua sendo um profissional ativo e tudo, tá? Que é o que a gente chama de PDUs, que são, lá no site do PMI eu vou mostrar, é um triângulo de competências e habilidades, tá? Que você precisa submeter todo ano para renovar a sua filiação, ou de 2 em 2 anos, a depender aí do tipo de filiação que você tiver tirado, tá? Então, como filiado, você tem acesso a cursos que te dão PDUs, além dos cursos que estão lá na base do próprio PMI global, tá? Então, a gente tem uns cursos aqui que você pode fazer e contabiliza essas PDUs para você lançar lá e fazer a manutenção da sua certificação. Então, você tem tanto os PDUs do global, quanto os PDUs nossos regionais. Então, você tem 2 formas de obter essa PDU e fazer a manutenção da sua certificação, tá? A gente tem aqui um benefício para
para os voluntários, que é o grupo de vagas de emprego e oportunidade de negócio. Então, sempre alguém manda alguma vaga lá, alguém pergunta se conhece um profissional com experiência X, tá? Então, a gente tem sempre bastante coisa chegando lá relacionada a projetos, e aí acaba sendo um benefício adicional. Muitas das vezes isso vem até através de do próprio networking aqui do capítulo, onde a pessoa trabalha numa empresa já com gerenciamento de projetos, e aí surge uma vaga de gerenciamento de projetos, e ela já direciona para esse grupo, porque ela sabe que ali ela vai encontrar profissionais que já estão na área, que já têm experiência, que já atuam, tá? Então, é legal porque você consegue tanto trazer essas oportunidades, quanto criar essa corrente, né, esse fluxo de networking, tanto lá no grupo de vaga de emprego, quanto nas atividades de voluntariado. Só falando um pouco sobre o voluntariado, o legal do voluntariado é que você pode atuar com diversos assuntos, além do gerenciamento de projetos. Então, eu vou dar um exemplo de uma diretoria, de uma VP que é a VP de comunicação. O pessoal que atua lá na comunicação está muito mais voltado para atividades de marketing, comunicação, preparação de evento e tal. Eles fazem atividade de gerenciamento de projetos com foco em marketing, comunicação. Então, você consegue até direcionar em que sentido você quer trazer essa experiência de voluntariado para o seu currículo, tá? O voluntariado, né, dentro do PMI como um todo, ele é visto com muito bons olhos pelas empresas, porque eles sabem que os voluntários eles estão envolvidos, eles estão por dentro dos últimos assuntos, eles estão se atualizando, eles têm acesso a eventos que acontecem pelo próprio capítulo ou pelo próprio PMI Global. Então, isso também acaba trazendo uma boa vantagem profissional aí para vocês, tá? A gente, como eu comentei aqui, né, o PMI e a filiação e o voluntariado, eles têm esse grande reconhecimento, né? Não à toa a gente vê muitas vagas solicitando uma experiência, uma pós ou uma certificação específica. Para quem é filiado, tanto estudante, aposentado e o individual, tem acesso ao PMBOK de graça, né? É um livro que eu não sei se já tiveram curiosidade de pesquisar o preço dele fora da filiação, tá? Mas ele está na faixa aí de R$700. Ou seja, se você só decidir comprar o livro, ele já é mais caro do que se tornar um filiado individual. Mas aí quem é estudante, afiliado como individual ou aposentado, tem acesso ao PMBOK. No meu caso, que estava com aquela filiação de associado, eu não tinha acesso, tá? Então, por isso que tem que ter muito cuidado, né, ao decidir qual filiação você vai escolher para que você consiga pegar uma que se adeque às suas necessidades, tá? Eu, por exemplo, na minha próxima renovação, eu vou renovar para individual, porque o PMBOK para mim faz muita falta. Quando eu fiz lá atrás não fazia tanto, e hoje, por exemplo, eu sinto necessidade de ter um PMBOK, só que eu não quero pagar R$700 no PMBOK. Tá? A gente tem um grupo de filiados, tá? Então aqui também é um benefício só para os filiados, onde a gente divulga os nossos eventos, divulga vaga também de emprego, promove esse network entre os filiados, tá? É o nosso canal de comunicação rápida, a gente tira dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, manda lá. Todos os nossos eventos, tanto da filiação quanto os eventos do capítulo, são todos divulgados através desse canal. E a participação é opcional, tá, gente? Não é participação obrigatória, mas se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo relacionado à filiação e eventos do capítulo, você pode fazer parte desse grupo, tá? Eu vou pedir só para quem é filiado, depois entrar no site do PMI Global, ver se o e-mail está certinho, porque eu vou mandar o convite com base no e-mail que está cadastrado lá, tá? E se alguém que for filiado não receber o link de acesso ao grupo do WhatsApp, me avisa, que aí eu vou fazer a conferência na base de dados e envio o acesso para vocês, tá? Eu vou falar aqui nesse primeiro momento dos acessos dentro do PMI.org e depois eu vou falar dos acessos dentro do PMIPE.org.br, tá? Deixa eu achar aqui a internet.
Peraí que eu já vou retornar o compartilhamento de tela, tá? Deixa eu só abrir o site aqui. Então, vamos lá. PMI Global, tá? Então, o link de acesso é pmi.org, tá? Aqui, eu sempre aconselho que vocês façam um login. Para quem não é afiliado, você pode se registrar, mesmo sem ter nenhuma filiação, e tem algumas coisas que você consegue acessar mesmo não sendo filiado, tá? Mas sendo filiado, você vai ter acesso a muito mais coisas aqui dentro. Tá bom? Então, eu vou passar primeiro pela nossa área, né, pelo nosso dashboard dentro do site, e aí depois eu vou passar para algumas sessões aqui, tá? Então, quando a gente clica aqui na setinha do nosso nome, a gente tem o nosso dashboard, as nossas informações da nossa conta, informações de certificação, filiação, eventos do PMI Global, produtos e inscrições que vocês tenham adquirido do PMI Global. Eu vou explorar um pouquinho mais o Career Navigator, porque isso aqui é ótimo para quem está querendo definir os rumos, tá? Dentro do gerenciamento de projeto. Library é a própria biblioteca que a gente tem aqui no PMI, né? Com alguns artigos, alguns livros. E aí a gente pode acessar diretamente por aqui, tá? Eu vou passar aqui primeiro pelo dashboard. Acho que a única parte que eu não vou passar com vocês aqui é no account, porque tem algumas informações pessoais, tá? Mas aqui no dashboard, ele me mostra. Você pode aqui personalizar tudo. Aqui vai ter sempre, se alguém falar assim, qual que é o seu PMI ID? Você sempre consulta nessa tela. Tá? Então, esse número aqui é o meu PMI ID, os capítulos aos quais eu sou filiada. E se eu quiser procurar uma vaga de voluntariado, eu consigo vir diretamente por aqui, tá? Essas partes que aparecem aqui embaixo é em função das coisas que eu defino como prioridade de carreira no Career Navigator e o que eu preenchi aqui nas certificações, tá? Então, isso aqui vai aparecer de acordo com o que você for preenchendo. Aí aqui eu vou até aproveitar para contar algumas coisas para vocês. Isso aqui é relacionado ao Career Navigator, eu vou passar ali daqui a pouco e mostrar. Eu fiz uma aplicação para o PMI ACP, mas eu também estou pensando, então eu fiz a aplicação, minha aplicação foi aceita, e eu tenho até 154 dias aqui para fazer a prova. Normalmente, entre a aplicação e o vencimento, acaba sendo 1 ano, tá? É 1 ano de elegibilidade. Também ainda não defini se eu vou fazer de fato, tá? Vou passar aqui nessa aqui, que ainda está em aberto. Deixa eu clicar aqui. Ele quer que eu baixe o documento. Não tem problema não, vou baixar ali, daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu cheguei a aplicar para o PMP, eu tinha sido, né, eu tinha elegibilidade, mas acabei não realizando a prova, e também tinha aplicado para o CAPM, que esse aqui não precisa de comprovação, tá? Mas eu acabei também não seguindo aí com a certificação. Eu vou vir aqui em reaplicação para mostrar aqui aquela tela de preenchimento, tá? Ô, Joyce, aí no caso você aplica e depois, só se fizer o exame que você faz o pagamento, é isso? E se você quiser fazer o exame, aí você vai pagar e aí você tem até 1 ano para fazer esse exame, tá? Entendi. Então, aqui a gente sempre precisa informar os nossos dados, tá, gente? Local, endereço, e-mail, telefone, nome que a gente quer que apareça no certificado. Aqui relacionadas a itens do teste, tá? Aí você precisa aceitar todos os termos. Tá. E aí aqui os dois. Eu não sei porque ele não está ligando. Será que é porque eu não salvei? Não, tá tudo certo. Tá. Ele já colocou a minha experiência. Deixa eu voltar uns passos aqui, porque ele já foi direto para a final. Aqui o que eu estava falando sobre experiência, tá?
Então, aqui, ó, eu atuei revisão de processo de negócio em suprimentos. Isso aqui foi uma atividade que eu fiz dentro do gerenciamento de projetos, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, eu reportava para o gerente de projetos e para a pessoa que fazia o PMO da área. Eu coloco as informações, tá? Então, qual que é a empresa, qual que era a função que eu ocupava, o ramo, qual que era o tipo de metodologia que eu utilizava, qual era o tamanho do projeto, que aí eu vou editar aqui para vocês verem como que isso classifica. E aqui eu faço um descritivo, eu preciso informar o período, e aí aqui em relação ao orçamento do projeto. Tá? Eu vou editar aqui para vocês poderem dar uma olhada. Você preenche todas essas informações. E o tamanho do projeto, ele é o tamanho do time do projeto, tá? Então, quantas pessoas atuaram naquele projeto, se... aqui é a questão de orçamento, tá? Então, qual que era o orçamento daquele projeto em dólares e tal. E aí você salva aqui, eles vão fazer uma análise, tudo que for... não sai na hora, tá, gente, o resultado. Normalmente demora alguns dias para falar se se aquela aplicação foi aceita ou não. Mas aí eu trouxe aqui, por exemplo, uma experiência já como PMO numa migração de ferramentas para o Office 365, ou seja, a gente adotou o ecossistema, hoje é Microsoft 365, mas na época era Office 365, e aí a gente fez uma migração completa de trabalho. E aí a gente tinha um orçamento, um tamanho do time, qual era o tipo de organização que eu estava atuando. Aqui, por exemplo, as experiências. Então, eu trago todas as experiências que eu tenho, tá? Esse aqui eu tenho até que atualizar, que eu já até mudei de serviço. E aí ele vai contabilizando aqui, tá bom? No caso, aqui não entrou a estudante, porque eu já tinha uma experiência prévia aqui de educação, tá? Então, em uma página a gente insere experiência profissional, em outra a gente insere a experiência acadêmica, tá? Então, você coloca aqui, por exemplo, para quem aplica para o CAPM, você só precisa do 2º grau. Você não é obrigado a ter uma pós-graduação. Já para quem quer aplicar para outras certificações, como a CP, PMP, e até mesmo aquelas que têm mais de 8 anos de experiência, você precisa ter um curso de 360 horas para poder aproveitar isso aqui dentro do seu tempo de experiência, tá? Então, vocês vão reparar aqui que são 36 horas, né? Na verdade, aqui ficou arredondado para 35. Então, 35 horas de carga horária de estudos na área de gerenciamento de projetos, mais 36 meses de experiência profissional. Tá? Então, para o PMP, você precisa 35 horas de educação e 36 meses de experiência. Então, os 3 anos que eles pedem. Aí, depois que você finaliza todo o preenchimento, aí você submete, isso vai para análise, se der tudo certo, eles vão aprovar. Aí você vem, preenche tudo, marca as 2 caixinhas aqui, salva seu nome de novo. E, por exemplo, você submete a aplicação. Eu não vou submeter porque eu não vou fazer a prova, tá, gente? Porque a partir do momento que você submeter e aquela aplicação for aceita, começa a contabilizar esse 1 ano, tá? Então, por isso que antes de escolher a certificação, antes de aplicar, na verdade, para a certificação, você precisa avaliar as certificações para entender qual faz mais sentido para você, tá? No site aqui deixa eu voltar aqui no dashboard. No site do PMI Global, vocês podem consultar tudo sobre certificações nesse menu, tá? Então, você vem aqui, certificações, e aqui vai estar dividida certificações tradicionais, certificações ágeis e microcertificações. A microcertificações, você não tem tempo de experiência propriamente dito requerido, e uma microcertificação, ela funciona no estilo curso, tá? Então, você paga e precisa passar no exame final desse curso para conseguir a microcertificação. Eu vou ver com o Sami se a gente faz um outro ponto só para explorar um pouco mais essa questão das certificações, para o pessoal que quiser entender um pouco mais o que faz sentido, tá? Aqui no seu painel ainda, eu vou passar aqui
pelo Career Navigator, que para mim é uma das sessões que o voluntário mais consegue tirar proveito dentro da plataforma, tá? Porque isso aqui é uma plataforma para você fazer um mapa de carreira mesmo, tá? Uma definição aí dos rumos da sua carreira, e você consegue montar um roadmap com todo o caminho que você precisa percorrer para chegar naquele marco que você colocou, tá? Então, aqui, esses aqui foram marcos que eu tinha definido há uns 2 anos atrás. Então, por exemplo, eu quero avançar na minha carreira, eu quero desenvolver a minha capacidade de liderança, quero desenvolver habilidades técnicas relacionadas a projetos, eu quero aprender um pouco mais sobre princípios ágeis, sobre gerenciamento de projetos básicos. Então, tem tudo aqui. Aí você escolhe aquilo que faz mais sentido para você, tá? Se você quiser criar, você pode vir aqui, clicando mais, adicionar meta. E aí você pode, inclusive, colocar certificações como meta, tá? Então, por exemplo, eu estou interessada hoje em fazer esse aqui, tá? Mas eu preciso descobrir porque ela está bloqueada. Mas basicamente isso. Então, por exemplo, se ela tivesse desbloqueada, eu devo vir aqui adicionar ela no meu roadmap para colocar ela como prioridade. Em função do meu preenchimento de perfil, a plataforma vai me sugerir algumas coisas. Então, ela está me sugerindo tirar um PMP e não um ACP, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero um ACP, que é aquela até 3 anos, tá? Cliquei aqui mais ela já veio para cá. Deixa eu só voltar aqui e tirar essa telinha dali. Aqui. Então, aqui, eu adicionei o PMI ACP, que é Angel Certificate Practitioner, se eu não me engano é isso, tá? E aí tem todos os milestones que você tem que concluir para poder avançar para aquela certificação, tá? Então, por exemplo, toda certificação tem um material de handbook, que é um resumo do que é a certificação, do que você precisa, quais são os critérios de exame. Aqui, por exemplo, ele mostra, olha, seria legal você fazer esse curso, e ele te mostra que é um conteúdo pago. Eu posso adicionar mais metas, então posso pôr metas personalizadas, e à medida que eu vou fazendo as atividades, eu posso ir marcando elas aqui como completas, tá? Então, posso tirar. Aqui, o legal é isso, você poder desenhar o seu mapa de carreira. Eu não vou explorar muito essa parte da ferramenta hoje, talvez eu marque uma sessão separada, que aí eu vou fazer um do zero, eu vou excluir tudo e a gente faz do zero junto, tá? Para quem tiver interesse. Foi uma ferramenta que me auxiliou muito no meu início de carreira, dentro do gerenciamento de projeto, porque eu estava meio perdida, então eu não sabia ainda que rumo seguir, quais áreas buscar, se eu poderia me especializar num determinado assunto, tá? Então, me ajudou demais a conseguir desenhar esse primeiro mapa de carreira e aproveitar também algumas promoções que o PMI Global faz em relação a alguns cursos. Então, de vez em quando, alguns cursos que são pagos acabam saindo gratuito, pela metade do preço, 30% de desconto. Então, o legal do Career Navigator é você poder desenhar o seu mapa de carreira e, ao mesmo tempo, poder ficar antenada aí com possíveis benefícios que o PMI traga aí para esses conteúdos que podem ser pagos, tá? Aqui no painel, a gente ainda pode passar. Isso aqui tudo vocês conseguem visualizar acessando a conta de vocês diretamente no site do PMI, tá, gente? Aqui, por exemplo, eu gosto da base de cursos, tá? Então, aqui tem todas as bases de cursos. Esses 2 cursos aqui, por exemplo, eu fiz de forma gratuita, tá? Esse primeiro aqui é 100% gratuito para todo mundo. Esse segundo aqui, ele entrou de promoção por R$0, e aí eu fiz ele, e ele me dá 10 PDUs, então se eu tivesse uma certificação, eu poderia reportar 10 PDUs com ele. Aqui são alguns cursos que eu me inscrevi para fazer, então... Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu estava olhando isso hoje. Volta lá para
o curso de dublagem. Isso. Isso, eu estava respondendo ele hoje, só que eu estava com dificuldade em encontrar. Eu já baixei uma vez que eu estava mexendo, assim, mas eu não encontrei de novo o mesmo caminho para baixar o livro do Disciplina Agile. Aí eu ia te perguntar onde é que baixa no site do PMI para eu conseguir estudar e responder esse curso também. Porque tem alguns questionários mesmo. Não, ele não é bem um livro, não. Tá? O curso hoje ele é todo feito pela própria plataforma. Tá vendo? Então, Isso. É porque, tipo, nesse primeiro item, escolha sua forma de trabalhar, no final ele vai dar um questionário para você responder e você, tipo, aprender o conteúdo, né, as noções básicas e tal. Aí tem algumas perguntas básicas sobre o conceito mesmo de DA. Aí, tipo, eu lembro que eu comecei a ler o livro, só que eu baixei em outro computador. Eu estava tentando ver se eu encontrava acesso ao livro e eu não encontrei. Eu só estou encontrando realmente o acesso do livro do PMBOK. provavelmente pode ser que não esteja mais disponível, tá? Porque é o que eu comentei. Em vez que alguma coisa entra lá no site, entra aqui no site, e aí, às vezes está de graça. Vocês estão ouvindo meu gato miar no fundo, gente? Ele quer passar. Ai. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui em Standard, aqui em Standard Overview, vocês vão achar todas as publicações, tá? Se o cadeadinho estiver aberto, significa que eu posso baixar esse conteúdo, beleza? Então, deixa eu ver se... tá vendo que não tem nada de DA aqui? Então, tem coisa só mais antiga, tá? Inclusive, até a própria versão do PMBOK que eu tenho acesso aqui é a 7ª, que não estava liberada, mas agora está liberada. Tá vendo como que é legal? Eu vou até abrir aqui, tá, gente? Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Vamos ver se eu consigo baixar. Tá vendo? Eu tenho acesso porque eu sou membro. Eu posso escolher a versão que eu quero. Mando gerar um download. E aí ele vai pedir minha senha, que está salva aqui, porque eu não decoro. E tomara que seja essa mesmo, porque senão eu vou ter que redefinir a senha. Uhum. Aí pronto. Aí eu vou baixar agora. O legal é isso. É por isso que é bom sempre estar de olho no site, porque uma vez ou outra o item entra lá. Eu baixei um negócio PMBOK. O que será, hein? Curiosidade. Tá fácil. Deixa eu ver aqui. Agora, esse que a gente baixa fica sempre protegido por nossa senha, né? Você sempre vai precisar acessar ele com a sua senha, tá bom? E eu acho que também não pode imprimir, se eu não me engano. Ele é protegido. Porque o que acontece? Como ele é um benefício do voluntariado, se todo mundo pudesse baixar e imprimir, não faria sentido a gente ser voluntário. Voluntário não, filiado, né? Então, acaba sendo uma forma do PMI se resguardar também, né? Porque, querendo ou não, é um conteúdo que eles passam tempo desenvolvendo, valida isso em empresas, publica isso no mercado, né? Então, a gente precisa... eu sei que, por um lado, é ruim, porque seria legal a gente poder imprimir, mas, por outros, a gente também entende que é isso que garante um diferencial para a gente como filiado dentro do PMI. Tá? Com certeza. Eu vou te pedir para dar uma olhadinha nessa seção aqui dos standards, para ver se tem alguma publicação de DA. Até onde eu lembre, tem o livro, mas eu acho que ele não estava desbloqueado, sabe? Tá bem. Obrigada. Aí você pode dar uma olhadinha aqui.
E aí depois também, se você quiser perguntar o Eli, porque o Eli costuma ter bastante material, tá? De tudo enquanto é assunto. Ele fez o DA, tem pouco... Ele sempre indica o DA e ele tá sempre divulgando conteúdos nesse sentido. E aí talvez ele tenha algum conteúdo que ele consiga disponibilizar para você. Provavelmente vai ter que dar uma olhadinha aqui para ver se acha mais alguma coisa. Tá bem, obrigada, Joyce. Aqui, assim, os livros aparecem de graça, você tem que correr e baixar, porque depois eles ficam pagos de novo, sabe? Deixa eu só voltar aqui. Onde a gente está? A gente estava falando dos cursos, né? Então, aqui na livraria de cursos. Então, como eu comentei, tá? Todos esses cursos que estão aqui são cursos que eu me inscrevi com 0 custo. E aí eu posso fazer eles ficam salvos aqui, eu posso fazer eles a qualquer momento. Se eu quiser procurar algum curso para fazer, eu posso vir aqui em Learning, ou eu posso vir aqui no carrinho também, tá? É possível pesquisar das duas formas. Dentro do site aqui do PMI, eu vou dar alguns toques aqui para quem está olhando questão de carreira e tal. A gente tem aqui carreiras dentro do próprio PMI, para quem quiser entender um pouco mais, ler um pouco mais. Aqui nesse site, que eu vou abrir aqui numa outra página, a gente tem muito, gente, mas assim, é muito conteúdo, deixa ele só carregar que eu vou mostrar para vocês, que podem ajudar vocês, templates, fóruns de discussão, qualquer conteúdo, são muitos conteúdos relacionados ao gerenciamento de projetos, e aí a gente vai explorar eles ali mais um pouco. Aqui a gente consegue ver os principais produtos que o PMI tem hoje, tá? Como eu comentei, alguns esporadicamente aí acabam entrando, ficando de forma gratuita, então é sempre bom dar uma acompanhada aqui. Aqui, alguns conteúdos para aprendizagem online, tá? Então, tem algumas coisas aqui. Vocês podem explorar aqui certificações e as melhores práticas de construção de conhecimento, tá? Na parte de certificações, a gente vai ter todas as certificações, como eu comentei, e aqui todos os acessos que vocês precisam para quem já tem a certificação, poder reportar os PDUs, poder fazer a manutenção da certificação, e aqui se você quiser comparar as certificações, tá? Então, aqui vocês conseguem ter acesso a todo o conteúdo relacionado às certificações. Aqui é a área que a gente fala especificamente de assuntos para voluntariado e filiação, tá? Daqui, eu vou passar nessa seção aqui de voluntariado e eu quero deixar esse aqui, ó, Career Central, que é basicamente vagas de gerenciamento de projeto no mundo todo, tá? Então, para quem estiver buscando aí, talvez desenvolver uma carreira internacional, ele pode ser um bom caminho para você entender como está o mercado fora do Brasil, tá? Aqui em padrões e publicações, a gente vai ter todos os guias, tá? PMBOK, padrões e tudo. Todas as publicações, então tem muito conteúdo que vocês podem ler. Eu não sei se vocês já conhecem o podcast oficial aí do PMI Global, ele tem um conteúdo muito legal, muito interessante, toda semana eles trazem um assunto. Aqui é separado por tópicos específicos, tá? Então, eu quero ver tópicos de gerenciamento de projetos, eu quero ver tópicos de gestão de risco. E aqui eu posso buscar por tipo de conteúdo, né? Então, artigos, estudo de caso, conferências, reportes. Então, tem todo o conteúdo que vocês quiserem. Aqui é ótimo para estudar, então, para quem está tirando certificação, essa sessão aqui ajuda bastante a estudar, tá? E aqui, para quem não é filiado, ele tem um direcionamento rápido para todo o conteúdo que é gratuito, tá? Aqui são todos os tipos de aprendizagem e eventos. Então, por exemplo,
os eventos globais aqui que vão ter, vocês podem dar uma olhada se vocês querem participar. A gente tem aqui voltado para estudos, então, cursos online, DA Training, PMI Training 2023, webinars, programas acadêmicos de pesquisa, são os agentes autorizados para dar treinamento. E aqui soluções de negócio, que é voltada mais para empresas, mas acho que a gente sempre se beneficia do conteúdo que está disponibilizado, tá? Então, também sempre aconselho o pessoal a dar uma passada por aqui. E aí, agora eu vou falar aqui dos acessos específicos, tá? Eu já vou fechar aqui o site do PMI. Dentro daquele site, né, do projectmanagement.com, que é aquela que eu falei que é a comunidade que, para mim, é a ferramenta, eu até mandar aqui no chat. Para mim, esse aqui é o site que todo filiado deveria explorar ao máximo, porque ele tem todo um conteúdo que pode te ajudar a contabilizar PDUs, mas também, por exemplo, tem templates. Então, eu quero template de plano de projeto, template para entregáveis, apresentações. Eu quero ver um tópico específico. Eu quero participar de alguma atividade da comunidade. Como é que chega aí mesmo? Aqui, pelo site do próprio PMI, está na Isso. primeira... Deixa eu voltar aqui. Ele está na primeira seção, tá? Está aqui em Explore, projectmanagement.com, community. Então, vocês podem acessar por aqui, ou vocês podem acessar projectmanagement.com, tá? Que também ele vai direto, tá? O que eu gosto aqui de todas as sessões aqui? Eu gosto de explorar essa sessão de webinars. Então, por exemplo, tenho certificação, quero ganhar PDU. Você vai aqui, Earn PDUs, e aí tem um tanto, gente, mas assim, é muito, muito conteúdo. Que você pode vir aqui, ele vai colocando aqui conteúdos que você pode acessar. Assim, qual que é a restrição? E aí já é um conselho de carreira, tá? Questão de que a maioria do conteúdo está em inglês. Para quem quer atuar com gerenciamento de projetos, o inglês ele acaba sendo um tanto quanto mandatório, porque todos os guias, né, todas as grandes certificações, elas vêm de institutos que estão em inglês, tá? Então, mas nada que é porque aqui o meu é desabilitado, tá? Mas nada que um Google Tradutor que também não resolva. Aqui acaba ajudando também, tá? Então, aqui você pode propor um webinar. Então, se você quiser ministrar um webinar, você pode propor ele aqui, não tem problema. Participar de webinars que estão acontecendo ao vivo e webinars que já estão gravados, né? Então, você pode pesquisar aqui por tópico. Eu quero um webinar sobre inteligência artificial. E aí, por exemplo, como a AI vai transformar o gerenciamento de projetos. Isso aqui é bem recente, inclusive. Só que aqui, quando aparece Premium, é porque ele não está disponível na minha filiação, tá, gente? No meu tipo de filiação. Esse aqui está em francês. Eu ainda não sei francês, então não vou consumir ele. Mas aí vocês podem buscar por tópicos, por assuntos. Vocês podem assistir esses conteúdos. Vocês podem usar isso como base para estudar, tá? Então dá para fazer muita coisa aqui, dá para acessar muita coisa por aqui. Por exemplo, se eu quiser falar sobre change, que é a minha área hoje de atuação, change management. Vamos falar aqui sobre adaptar, né? Adaptação, adoção e proposição. São três princípios dentro do change. Eu quero estudar sobre influência. Quero falar sobre gestão ágil usando change management. Então, tem várias coisas e, assim, vocês veem aqui embaixo que são várias páginas, tá? Então, tem muito, 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 muito conteúdo. Para quem quiser explorar isso aí um pouco mais, eu sempre aconselho usar esse site. Para os templates, eu acho muito legal, porque às vezes a gente não tem um template sobre determinada coisa, mas a gente quer fazer um material, mas às vezes não vai ter tempo para fazer aquele template, tá? Então, você pode vir aqui
e buscar esses templates. Aqui está dividido, né? Então, checklists, a gente tem aqui gerenciamento de projeto, né? Planejamento de projeto, entregáveis. Então, aqui tem toda, aqui, ó, por exemplo, um template aqui sobre entrega semanal, né? De um reporte semanal de projetos de construção. Então, vocês conseguem acessar tudo por aqui, só que assim, com o meu tipo de filiação, acaba que a maioria do conteúdo está restrito, mas quando a filiação é de estudante ou filiação aposentado ou individual, o acesso a essas ferramentas estão todos liberados, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação de gestão de riscos e restrições, tá? Então, o material está aqui, eu venho aqui, faço um download. Aí ele vai perguntar aqui onde eu quero salvar. Aí eu salvo. Deixa eu ver aqui se está compartilhando a tela. Não, está compartilhando o site. Aí, por exemplo, eu baixei aqui, né? Então, aqui vem um template meio que já preenchido com o norte do que eu preciso fazer. Então, por exemplo, gerenciamento de riscos e restrições. Então, o que é um risco? O que é uma restrição? Por que gerenciar um risco? O que um risco pode provocar num projeto? O que fazer se um projeto tiver um downside? Quais são os riscos dentro do projeto? As análises de cada um. Então, qual vai ser seu plano de resposta? Então, aqui é legal, porque esse template aqui já te dá todo um norte aqui do que você precisa preencher, né? Então, você pode acabar se valendo bastante do conteúdo que tem aqui no site, tá? Então, para templates tem essa seção. Se eu quiser pesquisar algum tópico específico, tem aqui, tá? Então, por exemplo, carreira. Desenvolvimento de carreira, por exemplo. Tem muito conteúdo, eu não vou conseguir passar tudo com vocês, tá? Mas, assim, acaba tendo muita coisa. Você pode buscar algumas pessoas aqui para se conectar também dentro da plataforma. Você pode publicar aqui o seu perfil e aí as pessoas vão se conectar com você também. Aqui vocês conseguem ver algumas ferramentas também, alguns templates que estão disponibilizados. Tem muita coisa aqui dentro. E aqui a gente consegue ver todos os eventos, tá? Então, por exemplo, se eu ver aqui em eventos que vão acontecer. Então, tem toda a lista de eventos que vai acontecer. Em maio, aqui do PMI Global, tá, gente? Em maio, a gente tem um evento de training em São Francisco, em Orlando. Esses aqui são todos presenciais, tá? Então, aqui tem o Global Summit desse ano, que vai ser em outubro, que vai ser na Geórgia, inclusive. Aqui, por exemplo, para os eventos que são online. Então, eu vou ter PMI Virtual Experience em junho, eu vou ter o training em setembro e vou ter um training em novembro. Então, vocês conseguem acompanhar aqui todos os eventos que estão vindo. No On Demand, vocês conseguem ver todos os eventos que é possível assistir online, tá? Então, aqui vai ter evento de várias datas. E aí vocês podem pesquisar por assunto também. Então, tem bastante coisa aqui. Tem um joguinho aqui que chama PMI Challenge, que é legal, tá? O Eli que gosta, então você vai ganhando umas pontuações aqui, vai ganhando uma band também, e isso vai sendo colocado dentro do seu perfil aqui dentro, tá? Então aqui também tem muita coisa para quem quiser explorar aí sobre networking, projetos e tudo. Tem bastante coisa aqui no projectmanagement.com. Falando sobre o acesso ao voluntariado. Então, para acessar essa seção do voluntariado, vocês vão aqui em Membership, voluntariado, eles vão trazer vocês para essa página. E aí, se você quiser, aqui tem uns números, né? Então, a gente tem hoje mais de 11 mil voluntários pelo mundo, 300 capítulos pelo mundo, mais de 2 mil oportunidades são postadas anualmente e a presença em 130 países. Tá? Então, aqui tem todo um resumo. E se você quiser procurar uma oportunidade de criação, você pode clicar aqui e também aqui, que é a mesma coisa, tá? Então, procurar uma oportunidade.
Deixa eu ver se aqui já está atualizado. Acho que já está. Aqui a plataforma mudou, então depois é bom vocês darem uma olhada aqui que a plataforma foi atualizada, mas basicamente aqui você pode pesquisar por país. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui Brasil. Eu posso escolher um estado ou não, tá? Eu posso escolher um capítulo ou não, e eu posso escolher o tipo de interação. Então, por exemplo, eu vou escolher Virtual e vou mandar pesquisar. Aí ele vai listar aqui embaixo para mim todas as oportunidades de voluntariado que tem postado hoje no site do PMI, tá? Então, por exemplo, eu quero. Aqui tem as oportunidades globais, então elas aparecem aqui nas primeiras posições, e aí depois a gente tem aqui por data, tá? De postagem. Não, de vencimento da aplicação. Então, por exemplo, gerente de programa, portfólio, projeto, parceria e patrocínio para São Paulo. Então, tem todos aqui. E aí tem uma infinidade. Então, se você quiser filtrar o estado, aí você pode ou filtrar aqui, ou você pode escolher diretamente o capítulo aqui, ó. Por exemplo, aqui, Pernambuco. Ixi, passei direto. Aqui. Então, restringir ali para Pernambuco, eu mando procurar, ele vai me mostrar aqui todas as vagas que estão abertas para o nosso capítulo, tá? E aí eu posso vir aqui me inscrever e escolher em qual eu quero aplicar e seguir todo o processo que tem lá de preenchimento, tá? Então, também tem bastante vaga, e aí vocês podem fazer aqui o filtro que vocês considerarem melhor. É legal depois vocês darem uma passada para quem estiver procurando vagas de voluntariado, aqui sobre o perfil, né, ver se suas informações estão preenchidas certas, todas as vagas que você já aplicou, né, então, como que está o status, como que está a evolução. Aqui algumas coisas sobre recrutamento, então vocês podem acabar tirando proveito aqui deste conteúdo, tá? Também. Na Career Central, então, finalizei aqui, o Career Central, ele tá, vocês vão acessar eles aqui, ó, pelo membership ainda, né, ou seja, filiação, Career Central, ele vai estar aqui, e aí você tem aqui todo um conteúdo, tá? E aqui você pode buscar algumas coisas, e aqui também tem alguns recursos que você pode utilizar para desenvolvimento de carreira, e aqui também tem mais recursos que você pode utilizar aí também para um desenvolvimento de carreira, tá? Então, aqui é uma página voltada para um desenvolvimento de carreira mesmo, tá? Algum conteúdo. Então, por exemplo, aqui, ó, vai ter Global Project Management Job Trends 2023. Vai ter, não, eu acho que isso aqui é um documento, inclusive. É isso mesmo, um documento. Então, é um report aqui que fala sobre quais vão ser, né, quais são as skills que podem te ajudar a avançar na carreira. Sem sombra de dúvida, comunicação em primeiro, resolução de problemas, liderança colaborativa, pensamento estratégico. Então, tá aqui essa classificação. Então, tem todo um conteúdo e aqui também tem um conteúdo voltado por região, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui Latinoamérica, que é a nossa, né? Então, Latinoamérica, uma foto de São Paulo, claro. Então, aqui o crescimento para 2023, quais são as áreas que estão mais empregando, tá? Não por acaso eu atuo exatamente com tecnologia em manufacturing. Aí aqui ele vai falar um pouco sobre as oportunidades e tudo, quais são os focos, né? Então, México, Brasil, Argentina. E aí você, por exemplo, eu quero olhar um outro mercado porque eu estou querendo ir para fora do país, tá? Então, onde que o gerenciamento de projeto pode ser bem aceito? Então, você pode vir ou nesse mapa aqui, para entender como que está a distribuição, ou você pode analisar todas as áreas. Então, por exemplo, assim, né? A China, sem sombra de dúvida, é a que está no top. Então, ela representa aí 5,2% de todo o potencial. Onde que está concentrada as vagas? Construção e serviços financeiros.
Então, você pode usar isso aqui como base também para desenvolvimento de carreira, tá, gente? Tem muito conteúdo, eu não vou conseguir passar tudo, até porque a gente já estourou o horário em 7 minutos. Mas no e-learning, comentei que é aquela questão dos cursos online, né? Então, vocês conseguem acessar. E aqui sobre os acessos dos guias que eu também já tinha passado com vocês. Eu acho que eu consegui passar por todos os pontos que estavam previstos para hoje. Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que eu falei muita coisa e pode surgir alguma dúvida aí. Se vocês quiserem mandar agora ou depois procurar lá no grupo ou procurar no privado, a gente pode conversar um pouco mais, tá? Deixa eu ver Ô, aqui, que eu Joyce, acho que faltou. eu fiquei com uma dúvida. Quando perde a validade naquelas aplicações, é só aplicar novamente? Isso. Você vai reaplicar. Você pode atualizar a informação que está lá e acrescentar mais coisas, se você quiser. Ou você pode só aplicar com a experiência antiga que já estava lá e já tinha sido aceita, tá? Entendi. Passando aqui rapidinho no site do PMI-PE, tá? Para quem é filiado, a gente tem aqui, ó, a área do filiado, onde vocês conseguem acessar com o e-mail que você está cadastrado no capítulo e a senha, só que eu vou pedir só para quem é novo, filiado, precisa esperar até 48 horas para conseguir fazer esse acesso, tá? E aí aqui a gente tem todos os cursos que foram ministrados, todo o conteúdo que foi publicado. Você pode cadastrar seu currículo, aqui tem agenda, tá? Então vocês conseguem ter aqui, por exemplo, esses cursos aqui são, por exemplo, esse aqui do dia 12/4. Então, ele vai aqui ter um conteúdo, então aqui tem um descritivo do conteúdo, quantas PDUs você consegue reportar. E aqui a gente vai ter um código para reportar esse PDU, né? Mas isso aqui é uma área que só afiliados têm acesso, tá, gente? Para poder fazer dessa PDU e poder ter as horas lá para manutenção das certificações, tá? Aqui você consegue acessar conteúdos específicos. Dentro do site do PMI-PE, vocês têm aqui todo o conteúdo também, tá? Que a gente disponibiliza para vocês. Então, conteúdo sobre filiação, sobre certificação. Aqui tem um conteúdo de agilidade, tá? Então, talvez eu não consegui ver quem perguntou, mas aqui tem no site do PMI-PE tem um conteúdo aqui que talvez possa auxiliar, tá? Aqui tem toda a questão de eventos, painéis, tá? Então tem tudo aqui. O Ivon, você pode ser um parceiro ou projetos sociais, os brands, que é os 2 brands que eu comentei, e a questão aqui da comunidade, tá? Aqui em projetos, vocês conseguem ver, como eu já tinha comentado, os projetos que estão em andamento e os que têm vaga, tá? Então, se vocês derem uma olhada aqui, interessar por algum que esteja aberto ainda, vocês podem chamar a gente, que a gente direciona, tá bom? E aí, eu passei muito rápido, mas eu deixo aí o conteúdo para que vocês possam explorar ele, né? Tirar um bom proveito disso. Como eu comentei, são conteúdos que agregam, né, a nossa filiação. A filiação não é só para a gente colocar ela no currículo e falar que você faz parte do PMI, mas ela traz muitos conteúdos e, como eu mostrei, muitos conteúdos até gratuitos mesmo, né, para a gente, que ajudam a gente a desenhar e a desenvolver a nossa carreira, tá? Assim que eu tiver a data para o preenchimento do Carreira Navigator, eu vou divulgar no grupo de filiação, e aí a gente vai fazer um preenchimento focado em desenhar uma carreira, tá? Que aí vocês podem fazer junto, se for do interesse de vocês.
e depois a gente pode ver outros conteúdos que eu passei que vocês queiram dar uma aprofundada, ver um pouco mais, tá? Tá ótimo. Gente, era isso. Muito obrigada. E aí a gente se vê no próximo encontro. Beleza, vamos abrir as câmeras, quem puder, para tirar uma foto. Esse evento foi gravado e também vai ficar disponível, eu acredito que na área de filiação, que Joyce mostrou Isso, há pouco. ele vai ficar na área de filiação e a gente também vai postar ele no YouTube, então depois, se vocês quiserem assistir de novo, compartilhar com o pessoal, tá? Fiquei com uma dúvida, como que acessa tal coisa? Vai ter o vídeo lá disponibilizado para vocês poderem acessar esse conteúdo posteriormente, tá? De qualquer forma, o canal lá no grupo tá aberto também, caso vocês tenham alguma dúvida de todo o conteúdo que eu passei, que eu sei que é bastante coisa, mas vocês podem me chamar lá que a gente conversa, tá? Tá ótimo. Agora sorriso, gente. E... Não, deixa eu salvar aqui logo. E aí, bem-vindos, né, para aqueles que são filiados. A gente sabe que talvez alguns de vocês tenham entrado do final do ano passado para agora e talvez não estejam tão recentes no capítulo, tá? A gente queria dar as boas-vindas, trazer um pouco dessas vantagens para vocês. Eu sempre bato na tecla, explorem ela ao máximo, tá? Às vezes alguém pode sair do capítulo e falar assim, mas não tem nada na filiação. Tem, né? Como eu mostrei aqui, tem muito conteúdo. Tudo vai depender de como a gente se posiciona naquilo que está disponibilizado para a gente. Como eu mostrei, aproveitem que vocês viram que tem alguns guias lá de padrões que estão gratuitos lá no site do PMI, tá? Então é a oportunidade aí de baixar, ficar com esse material para consulta e divulguem para as pessoas que vocês sabem que têm interesse, que querem entender um pouco mais, que querem entender o que elas ganham, né, com a filiação. E aí, gente, no mais a gente está lá no WhatsApp, eu vou pedir só para depois vocês conferirem se o cadastro de vocês está atualizado no pmi.org, tá? Que é aquele global, para eu poder disparar o convite para o grupo do WhatsApp e para o acesso à área de filiados lá do PMI-PE, tá bom? Tá ótimo. Muito bom, Joyce. Obrigada aí pelo seu tempo. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchauzinho. Boa noite, gente. Tchau, boa noite.